Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? Pessoal, dando continuidade à nossa matéria de teoria atômico-molecular, a gente vai falar então da massa molecular. E como o próprio nome já diz, massa molecular é a massa da molécula, tudo bem? Então, primeiro vamos entender o que é molécula. Molécula nada mais é uma espécie química formada da ligação covalente de no mínimo dois átomos. Podem ser dois átomos de um mesmo elemento ou átomos de elementos diferentes. Mas se você tiver no mínimo dois átomos ligados entre si de maneira covalente, eu tenho ali então um composto molecular. E a massa molecular é a massa da molécula. Então pensem comigo, pessoal. Imagine que eu tenho dois átomos. Cada átomo com seu peso. Por exemplo, eu tenho um átomo X que pesa 10 e um átomo Y que pesa 20. Se eu pegar a massa 10 de um com a massa 20 do outro, juntos eles pesam 30. Isso é a massa molecular. A massa molecular, pessoal, é a soma das massas dos átomos que constitui essa molécula. Tudo bem? Simples dessa maneira. Então, para determinar a massa de uma molécula, eu tomo como referência a massa atômica, porque uma vez sabendo a massa atômica dos átomos que constituem essa molécula, eu vou determinar a massa da molécula, tudo bem? Então nós vamos começar com um exemplo bem simples, que é o H2O. Qual que é a maneira mais simplista de você começar a aprender a determinar a massa molecular, tudo bem, pessoal? Primeiro de tudo, é você separar e colocar ali quais elementos químicos eu tenho ali formando essa molécula. No caso da água, eu tenho os elementos químicos H e O. Em seguida, eu vou colocar quantos átomos desse elemento aparecem na constituição molecular. E para saber isso, é só olhar o índice. Índice é aquele númerozinho que está logo abaixo do elemento. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar que eu tenho 2 hidrogênios. E aqui eu tenho um oxigênio. Uma vez que quando não tem índice, não tem número na frente do elemento, subentende-se 1. E eu vou multiplicar essas quantidades pelas massas atômicas dos elementos, que é dado no próprio exercício, ou você pode encontrar essas massas na tabela periódica, tudo bem? A massa do hidrogênio é 1U, cada hidrogênio, e a massa do oxigênio é 16U, cada oxigênio. Muito bem, agora é só promover a operação matemática. 2 vezes 1 dá 2U, 1 vezes 16, 16U. Sabendo esses valores, a gente soma, encontrando para a água a massa de 18U. O que significa então, pessoal? Significa que a massa de uma molécula de água é 18U. Como eu interpreto isso? Quer dizer que a água é 18 vezes mais pesada, tem maior massa, do que 1/12 do carbono 12, que é o átomo utilizado para referência de estudo da teoria atômico-molecular. Tudo bem, pessoal? Professor, com o tempo eu vou fazendo isso direto, né? Eu não preciso fazer todos esses passos. Perfeitamente, pessoal. Isso aqui é como você introduz e inicia a compreensão da determinação da massa molecular. Mas você vai perceber que com o tempo você vai pegando as manhas e você vai conseguindo fazer de maneira mais rápida, tudo bem? Olha esse próximo aqui, pessoal. C6H12O6 pode representar tanto a fórmula da glicose como da frutose, uma vez que são isômeros de função, mas não vem ao caso agora, tá? Vamos considerar então que C6H12O6 é a fórmula da glicose, tudo bem? Primeira coisa, eu vou colocar os elementos que formam a glicose, que é o C, o H e o O. Em seguida, eu vou colocar quanto eu tenho de átomo de cada elemento. No caso, eu tenho 6 carbonos, eu tenho 12 hidrogênios e eu tenho 6 oxigênios. E multiplicarei pela massa atômica desses elementos, que do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Pessoal, vocês vão perceber que de tanto usar a massa de alguns elementos, você vai meio que decorando, tá? Você vai decorar que o carbono é 12, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16, que são os elementos que mais aparecem aí na maioria das fórmulas moleculares, tudo bem? Fazendo essa conta, aqui dá 72U, aqui dá 12U, aqui dá 96U, onde essa soma dá 180U.
Significa então, pessoal, que uma molécula de glicose pesa 180 U. Perceba uma coisa interessante. A glicose pesa 180 U e a água pesa 18 U. Perceba que a relação entre a massa de água e de glicose é de 10 vezes. O que eu posso afirmar? Que eu preciso de 10 moléculas de água para ter a mesma massa que uma molécula de glicose. Isso aqui significa que a molécula de glicose é 10 vezes mais pesada, ou seja, tem maior massa do que uma molécula de água. Tudo bem, pessoal? Vamos falar aqui, pessoal, de determinação de massa de algumas substâncias iônicas, tudo bem? Uma coisa bem interessante, a título de curiosidade, eu uso o termo massa molecular para determinar a massa de uma molécula. E molécula é quando ela realiza ligação covalente. Quando eu tenho um composto iônico, que vocês já devem ter visto, ligação iônica formada por metal e não metal, eu chamo isso de composto iônico. E eu não posso falar massa molecular de um composto iônico, né? Até porque massa molecular é um termo que a gente usa para molécula. Então, quando é composto iônico, alguns livros trazem como massa fórmula. Massa fórmula seria a massa molecular para um composto iônico. Porém, pessoal, tem muitos livros que adotam tanto para composto molecular quanto para composto iônico massa molecular, tá? Então, se você perceber assim, ó, determine a massa molecular de um composto iônico. Não está tão errado, porque o que ele quer que você determine é a massa daquele composto, independente se ele é iônico ou molecular. Mas isso é só a título de conhecimento para vocês. Se aparecer alguma coisa do tipo massa fórmula, seria a massa molecular de um composto iônico, tudo bem? E aí, pessoal, perceba que esse composto iônico é o fosfato de cálcio, tudo bem? E como eu vou determinar a massa do fosfato de cálcio, uma vez que ele tem ali um parênteses? Pessoal, esse parênteses ele demonstra quantas repetições eu tenho daquele grupinho PO4, que a gente chama de fosfato, tudo bem? Então o que você vai ter que perceber? Que esse 2, ele serve tanto para o P quanto para o O. E do mesmo jeito que nós aplicamos na matemática distributiva, quando tem um número fora e um dentro do parênteses, aqui você vai aplicar a distributiva também, tá? Então, primeiro você vai colocar os elementos que aparecem, Ca, P e O. E eu vou colocar a quantidade que aparece de cada elemento. Vamos lá? O Ca é 3. E agora, cuidado, pessoal. O P aqui não tem nenhum índice, subentende-se 1. Só que eu tenho que multiplicar o 2 que está de fora do parênteses pelo P que está dentro do parênteses. Então vai ficar 2 vezes 1, eu tenho 2P. E 2 vezes 4, eu tenho 8O. Então, pessoal, nós multiplicamos o número de fora pelo número de dentro. Tudo bem? Então, pessoal, fazendo essa conta aqui, a massa do cálcio é 40. Lembrando, pessoal, vocês não precisam decorar massa atômica, isso é dado para vocês, principalmente de elementos pouco usados, tá? Do P é 31. E do oxigênio, acredito que vocês já até decoraram, é 16. Então, fazendo essa conta aqui, pessoal, eu tenho 121, eu tenho 62U, e aqui eu tenho 128U. Ok, pessoal? Promovendo essa conta aqui, eu vou ter 0, sobe 1, 6, 7, 8, 9, 10, 310U. Então, pessoal, quer dizer que a massa fórmula desse composto, que a gente pode dizer é massa molecular desse composto iônico, 310U. Perceba que ele tem maior massa que a glicose, então a gente já pode considerá-lo uma substância de alta massa molecular ou massa fórmula. Apesar do que, pessoal, não existe um padrão, uma referência. Existem estruturas poliméricas, por exemplo, que a massa molecular dele chega a ser 30 mil U's, tudo bem? Então são átomos com grande massa molecular. Então não tem uma referência para isso, ok? E eu não poderia terminar nossa aula sem dar o exemplo de quando eu tenho um sal hidratado. Aquilo ali é um sal hidratado. Para quem desconhece esse termo, pessoal, sal hidratado é quando eu tenho a fórmula de um sal
E na constituição, ou seja, no interior do retículo cristalino desse sal, eu tenho moléculas de água inseridas em sua composição. A gente chama isso de sal hidratado, ou seja, um sal que tem água dentro da sua estrutura. Isso significa, pessoal, que essa água ela tem que ser inserida na massa fórmula desse composto, ok? De que modo? Antes da gente perceber de que modo, esse ponto, que na matemática o ponto a gente entende multiplicação, ali na química a gente vai entender como junção. Junção quer dizer que esse composto está junto com esse composto, então eles formam uma estrutura química só. Então qual é o conselho que eu dou para vocês? Vocês separam o composto salino da água e acha as massas separadas e depois você soma, tudo bem? Vamos começar pelo mais fácil, que é achar a massa da água. Nós vimos aqui, ó, no primeiro exemplo, que a água pesa 18, uma água pesa 18, ok? Então a massa da água é 18U. Porém, perceba que eu tenho 5 moléculas de água na composição desse sal. Por isso ele é chamado pentaidratado, penta vem de 5. Então, se eu tenho 5 águas ali, eu tenho que multiplicar esse 18 por 5, que dá 90U. Isso quer dizer, pessoal, que 90U é só de água, tudo bem? Agora eu vou achar a massa do sal. Os elementos que eu tenho é o Cu, o cobre, o S, que é o enxofre, e o O, que é o oxigênio. Eu tenho um cobre, eu tenho um enxofre, e eu tenho 4 oxigênios, ok? Lembrando que eu não estou contando o oxigênio da água. A parte da água eu já fiz o cálculo, tudo bem? Eu vou multiplicar as quantidades de cada elemento pelas massas atômicas desses elementos. A massa do cobre, pessoal, é uma média ponderada, que é 63,5. A massa do S é 32. E a massa do O é 16. Aqui dá 64U. Aqui dá 32U e aqui dá 63,5U. Certo, pessoal? Então eu faço essa conta dá 159,5U. Pessoal, 159,5U é só a parte do sal. Agora, para achar a massa de tudo, é só somar a massa da parte do sal com a massa da parte da água. Somando 159,5 com 90, eu vou achar aqui uma massa de 249,5U. Então, pessoal, sempre que você tiver uma estrutura, no caso ali um sal hidratado, você precisa achar a massa da parte do sal, separado da parte da água e depois fazer a junção. E essa aqui foi a nossa aula, pessoal, de massa molecular ou massa fórmula, que é quando a gente diz para compostos iônicos. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês com essa aula. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima!